Paz do Senhor a todos, amém? Boa noite a todos, amém, irmãos? Boa noite a todos que estão aí nas lives, né, que estão nos assistindo. Foi maravilhoso, né, o louvor, as orações, né? Eu acredito que Deus já está neste lugar, Deus está se manifestando através de tantas coisas e Deus quer continuar se manifestando. Eu quero estar falando algo hoje que Deus colocou no meu coração. Eu poderia até pôr como título, né? Não perder de vista a promessa da vinda de Cristo. Sabe, o que mais nós temos visto nesses dias é toda essa situação de dificuldade, né? Questão aí, coronavírus, né? Covid-19, outros problemas, e a gente percebe, de uma certa forma, uma turma de pessoas, boas parte de pessoas buscando a Deus, acreditando em Deus. Outros, né, começaram, de repente, deram uma esfriada. Mas o que eu mais vejo hoje é o seguinte, que os problemas da vida, eles sempre tiveram. Eu acredito que não é o coronavírus que é o problema, hoje está sendo o problema maior. Eu tenho orado, e tenho acreditado, e tenho crido em Deus, né, na proteção de Deus. Temos que acreditar, temos que orar, temos que combater, temos que fazer muitas coisas, com certeza. Não é se conformar, está tudo certo, não, nós devemos nos levantar, como o Du orou aqui. Nossa luta não é contra a carne e sangue, é os principados, as potestades. Nós devemos nos levantar em fé, mas algo que Deus colocou no meu coração, que tudo isso passa. Mas passando esses problemas, virão outros. Não estou profetizando que vai vir, mas a palavra de Deus fala que os problemas vão vir. Os problemas, desde que mundo é mundo, existe. E sempre vai existir problemas. Mas o que mais eu vejo hoje acontecendo é as pessoas perdendo de vista o que é mais importante. O que é mais importante, o acontecimento mais importante que vai acontecer sobre a terra, e nós não podemos perder de vista, né, é a promessa de que Cristo vai voltar para reinar eternamente. Vamos aplaudir o Senhor por isso, porque Ele reinará. Aleluia, aleluia. Eu quero ler alguns versículos antes de entrar na palavra. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Provérbios, né, 28, 19. Deus colocou uma palavra no meu coração nesses dias. Interessante que Deus vai ministrando e a gente vai vendo e vai nos levando a versículos, a passagem. Versículos 28, Provérbios 28, versículo 19, diz assim, aleluia, Provérbios 28, 19, acharam aí? Quem lavra a sua terra se fartará de alimento, mas quem segue os preguiçosos se encherá de pobreza. Mas não é esse não, eu marquei errado, acho que é o 28, deixa eu ver aqui é 28 ou 29, 18, que fala assim, aquele provérbio, eu lembro aqui, que nós devemos crer, né, nas profecias, nós devemos crer realmente na visão, né? O provérbio fala, não havendo profecia, né, o povo se corrompe, né? A profecia está falando de visão. Quem perde a visão, eu acho que é 28, agora eu me perdi, eu acho que eu marquei errado mesmo. Então eu inverti, 29 e 18, eu inverti a coisa, depois 28 e 19, é 29 e 18. Então nós de marcar, onde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. Em outras traduções fala, onde não há visão, né? Onde não há visão, aonde não há profecia, que está referente à visão, o povo se corrompe. Eu quero que você abra também a palavra de Deus em 1 Coríntios, eu quero ler um versículo que vai dar a introdução aqui daquilo que Deus falou no meu coração. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Aleluia. Diz assim, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Ou em outra tradução fala, se nossa esperança somente for nessa terra, somos os mais infelizes. O que está dizendo aqui? Se a nossa esperança, né, devemos ter esperança sim,
Eu espero aí que, né, em nome de Jesus, acha-se um remédio para o coronavírus. Espero sim que as coisas se resolvam. Espero sim que sejamos abençoados, guardados, protegidos. Mas a nossa esperança em tudo isso que nós estamos vivendo, se ela estiver somente, né, se ela estiver só a esperança não estiver em Cristo, estiver somente nas situações, da circunstância, nós vamos sempre ficar frustrados, nós vamos sempre ter problemas, porque diz assim, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, só para os problemas resolvidos dessa vida, né, buscar a Deus porque eu quero que, né, isso ou aquilo, eu quero a cura, né, e quantos buscam a Deus por tantas situações e muitos não recebem o milagre e ficam frustrados com Deus. Quantas pessoas orou, né, para o seu filho, para o seu pai, seu ente querido ficar curado, isso não aconteceu. Mas fala que se a nossa esperança em Cristo é apenas nessa vida, nessa terra, naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos, nós somos os mais infelizes, porque tudo nessa terra vai passar um dia. Tudo que você vê, tudo que você, né, percebe, que você sente, tudo vai passar. A palavra de Deus fala de passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras permanecerão eternamente. Se uma coisa só que não passa, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela permanece eternamente. Eu quero que você também entenda que algo que tem acontecido, em 2 Coríntios 4:4 fala assim que, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós entendemos que existe uma luta, né, contra as pessoas que ainda não têm o entendimento, porque fala que o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos, daqueles que não creem. Pessoas que não acreditam, né, nas promessas, não acreditam em Jesus, porque estão cegos. Eu quero estar falando um pouquinho hoje sobre a necessidade de nós não perder de vista as promessas que existem inúmeras desde Gênesis a Apocalipse, promessa da restauração de todas as coisas, a promessa da volta de Cristo, a promessa de que tudo isso que nós vamos vivendo e passando, de fato vai passar. Todos que nós estamos vendo, todas essas situações de pânico, de desespero, de enfermidade, de incertezas, nós nunca vivemos no mundo de tão incerteza como estamos vivendo hoje. Interessante, eu estava olhando para a janela hoje de casa, né, o dia tudo meio parado, falei, quantas incertezas existem. Eu tenho certeza que talvez você tenha esse sentimento, parece que as coisas estão muito estranhas. Ninguém sabe, aliás, ninguém sabe mesmo, mas a gente tinha ideias do que iria fazer amanhã, os planos que nós fazíamos, eu vou comprar, eu vou vender, de repente, as coisas ficaram todas incertas demais, e está no ar algo assim, meio obscuro, que a gente não sabe o que sucederá. Existe uma pressão, existe algo assim, sobrenatural de fato, assim, eu acredito que o diabo, o inimigo, ele usa tudo isso para oprimir as pessoas, mas principalmente para cegar o entendimento, para que as pessoas percam o que é de mais precioso que nós precisamos ter nesses dias, é a fé em Jesus Cristo. A fé não pode ser abalada, nós temos que acreditar, mesmo em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nós temos que acreditar que Jesus Cristo vai voltar para reinar eternamente conosco. Amém? Nós temos que acreditar que Jesus Cristo, né, Ele é o ômega, o alfa, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele vai voltar e Ele vai restaurar todas as coisas. Aleluia por isso, amém? Eu quero que você abra algo que Deus colocou no meu coração, que eu vou entrar na mensagem aqui, Apocalipse 21. Apocalipse 21. Deus, eu creio que tem uma palavra para nos falar, eu acredito que é uma palavra profética realmente para nós nesses dias, não porque eu estou falando, mas sempre foi, né? A palavra de Deus é a profecia, ela já está aqui, né? A palavra de Deus, ela é o verbo vivo de Deus, né? A palavra, o rema de Deus, a palavra revelada, mas muitas vezes
nós ficamos desapercebidos o que é de tão importante, que é entender, né, que nesses dias nós temos que acreditar nesse novo céu e nessa nova terra que vai vir sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre as nações. E eu acredito que o reino de Deus já está em nós, mas nós vamos realmente ver aquilo que João viu. Eu quero que você, a partir do versículo 1, 21, diz assim: então vi um anjo no céu, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprindo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me ajude a transmitir aquilo que está no teu coração, aquilo que as pessoas vão ouvir e vão entender. Que o Senhor me ajude, ó Deus, a ler, ó Deus, e a compreender, ó Deus, a tua palavra. E ó Deus, e que essa palavra, ó Deus, venha realmente de encontro com os nossos corações, venha trazer realmente em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nesta noite. Nós precisamos da tua palavra, que é a fonte de vida. A tua palavra, ó Deus, que sacia a nossa sede, que, ó Deus, que sacia a nossa fome. A tua palavra que é a verdade. A tua palavra, ó Deus, é que nós precisamos, porque a tua palavra é a verdade. Nós precisamos ouvir, ó Deus, a tua verdade e sermos libertos e transformados por ela. Por isso eu te peço, ó Deus, que essa verdade venha transformar mentes e corações. Que esta noite, ó Deus, o Senhor esteja realizando a tua boa e perfeita vontade em cada vida, para a glória do Senhor, é que eu oro. Amém, irmãos? Algo que eu quero estar assim colocando para os irmãos, que aqui fala que, João dizendo: então eu vi um novo céu e uma nova terra. E algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar é que João vê um novo céu e uma nova terra, né? E essa questão de ver, ele teve realmente uma esperança. E eu acredito que quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos as promessas que existem, as promessas vêm para trazer esperança em nós. Esperança daquilo que realmente vai acontecer. Então vai existir, né, um novo céu e uma nova terra. Os céus, nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre o terceiro céu, né? Que fala que o primeiro céu é esse que os passarinhos voam. O segundo céu é aquele que está as estrelas, os estrelares, lá vamos falar o sol, né? Está a lua, os planetas, né? O segundo céu. Terceiro céu é um lugar espiritual, onde nós vamos estar com Deus. E João vê esse novo céu, esse lugar onde eu e você vamos estar, né? Eu creio que Jesus, ele preparou este lugar para mim e para você, pois o primeiro céu e a primeira terra a primeira terra já não foram e o mar já não existe. Quer dizer, o céu, né, e a primeira terra já se foram e já não são. Algo que nós temos que entender, que tudo isso que nós vemos, tudo isso que nós estamos sentindo, hoje nós estamos aí vivendo num mundo físico, isso
tudo um dia vai acabar. E nós temos que ter a esperança que um dia nós vamos estar reinando com Cristo, juntamente com Ele, no lugar que João viu, que fala aqui que João vê o novo céu e a nova terra, né? E ele fala assim, que nós não podemos atentar, né? Nós não podemos atentar para as coisas que nós estamos vendo, nós não podemos atentar para as coisas que estão aí passando, não atentar para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E muitas vezes nós estamos mais focados em situações que nós estamos vivendo naquilo que é material, físico, do que aquilo que é espiritual. Como eu disse, eu também quero, você quer, que os problemas se resolvam. Com certeza. Eu não sou contra dos problemas se resolver, quero também. Mas nós ficamos mais tendo esperança em um governo, em um remédio que vai sair, que vai resolver o problema da humanidade, em uma situação financeira que você vai se dar bem, em um emprego, em um trabalho, mas tudo isso são coisas que vão passar. Se vir um remédio hoje, vai vir em nome de Jesus, acredito que vai vir, profetizo que venha, mas vai surgir outros problemas. A pessoa ela está nova hoje, amanhã ela se envelhece. Os problemas são naturais da vida. Mas João viu, e ele teve uma esperança de algo realmente real, um novo céu e uma nova terra. Um lugar que Deus preparou para nós. Um lugar que Deus preparou para aqueles que o amam e aqueles que o seguem. Aqueles que confiam. Ele continuando fala, olha, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Olha que legal. Nós sabemos que o homem foi criado para adoração e louvor, né? O homem foi criado por Deus para louvar e adorar a Deus. O homem foi criado para ser uma família de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ser parecido com Deus. Mas nós sabemos, conhecemos a história por causa do pecado, né? Porque o primeiro homem pecou, e por causa do pecado foi corrompido, ou foi atrapalhado esse processo de comunhão com Deus. E foi realmente, né, o pecado trouxe um abismo entre Deus e o homem. E nós sabemos que o segundo homem espiritual, Jesus, ele veio para restaurar aquilo que havia perdido, para trazer novamente, ligarmos novamente com Deus, e ele fez isso. Então ele falou assim que no versículo 3, e eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Nós vamos realmente, vai ser restaurado aquilo que foi, né, estragado, porque nós vamos estar estar no novo céu, numa nova terra, com um corpo glorificado, e lá nós vamos ser realmente aquele povo que era desde o início para ser, né? Não é que Deus queria que o homem pecasse, mas por causa do pecado houve a separação, por causa do pecado houve a morte. Mas continuando no 4 fala, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Algo que Deus falou muito ao meu coração, essa passagem, né, que João, né, ouviu uma voz, e essa voz falava com ele, e falava que ia ser enxugado dos olhos toda lágrima. E eu vejo assim que as lágrimas de muitas pessoas, né, muitas pessoas que têm chorado, a palavra de Deus fala nos Salmos, acho que é 30, capítulo 5, fala que o choro pode durar uma noite, né, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu acredito que Deus, Ele vai enxugar todas as lágrimas, todos os choros, e aqui fala de um tempo,
O choro pode durar uma noite. O teu problema, o meu problema, os nossos problemas podem durar um tempo. Esse tempo vai passar. Porque um dia vai ser enxugado todas as lágrimas, todos os choros, todas as angústias. E nesse lugar que Deus preparou, Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte. Olha que interessante, não haverá mais morte, porque Jesus, Ele mesmo, Ele venceu toda a morte. Jesus fala que Ele venceu o maior inimigo do homem, que era a morte. Jesus, Ele se fez cativo por nós. Ele morreu numa cruz, para que nós não precisássemos morrer, e para que nós pudéssemos reinar com Ele eternamente. Interessante que João, eu quero que você abra comigo João 5, olha o que fala, Evangelho de João 5, ele fala do 24 e do 25, ele fala assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Em verdade vos digo que virá essa hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Algo que eu quero assim deixar para os irmãos aqui nesta noite, que interessante, né? Eu lembro até aquela passagem de Lázaro. Lázaro estava morto, e quando Jesus chamou Lázaro, Lázaro sai para fora, né? Depois você pode ler lá na sua casa, né? Falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ouviu a voz de Cristo. É interessante, um dia eu ouvi numa pregação, não sei se foi Luiz Hermínio que falou isso, que acho que foi mesmo, eu achei interessante a aplicação, que falou que Lázaro estava morto, né? E quando ouviu a voz de Cristo, ele até usa uma ilustração, fala assim, que para ouvir Cristo, nós temos que estar mortos para nós mesmos. Achei interessante, porque se nós estivermos vivos para nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Para ouvir a Deus, nós temos que morrer, nós temos que realmente, né, juntamente com Cristo, entender que se eu quero viver, eu tenho que morrer para mim mesmo. Eu tenho que entender que os mortos ouvem a voz de Deus, porque se eu estiver vivo, comigo mesmo, a minha vida, a minha humanidade, a minha carnalidade, eu não vou conseguir ouvir a Deus. Interessante que aqueles dois homens que estavam em caminho de Emaús, depois de que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas eles estavam desanimados, porque falou, o Redentor, aquele que viria para libertar o povo de Israel, ele morreu, acabou-se a esperança, estava indo triste para sua casa. E Jesus falava com eles, mas eles não conseguiam ouvir Jesus, porque eles estavam naquela esperança que Jesus seria aquele Messias que viria como ele vai vir na segunda vinda dele, para reinar. Mas ele veio para resgatar. A primeira vinda de Cristo foi para trazer restauração, para trazer salvação, para consertar aquilo que o homem tinha estragado. Mas esses dois discípulos estavam pensando, Jesus morreu, e acabou-se essa esperança. E a palavra de Deus fala que Jesus falava com eles, mas eles não conseguiam ouvir. Ardia o coração, mas não tinham entendimento. Mas fala que quando Jesus começou a orar com eles, caiu dos olhos como escama. E eles puderam ver que era Jesus que falava com eles. Quando Jesus partiu o pão, quando Jesus foi ceiar com eles, eles perceberam, este de fato é Jesus. E às vezes nós ficamos de uma forma, como se os nossos olhos estivessem fechados. Eu quero assim entender, que você entenda, irmão, que existe muitas situações que nós estamos vivendo, né? Que nós precisamos nesses dias entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo.
Nós temos que ter uma esperança que Jesus, ele vai voltar um dia, que Jesus vai cumprir a sua promessa, e que ele vai voltar, que ele não vai tardar, que ele já está voltando, e nós não podemos ficar desapercebidos. Fala que, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Interessante que algo que mais amedronta o homem é a morte. Interessante, você pode ver as pessoas na hora que está na hora da morte, ou a pessoa que está vivendo risco de morte, a pessoa faz de tudo para se salvar. As pessoas não querem morrerem. Interessante, por que as pessoas não querem morrerem? Porque nós não nascemos para morrer. A palavra de Deus fala que a morte veio por causa do pecado. Nós nascemos para viver eternamente. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, e ter a esperança desse Jesus que vai reinar, o Jesus Rei, não vai viver eternamente. Porque a palavra de Deus fala que muitos dormem em Cristo, mas quando Jesus soar a trombeta, fala que os que dormem ressuscitarão primeiros, e depois aqueles que estiverem vivos também subirão aos ares com Cristo, e nós vamos reinar eternamente. Nós vamos ficar no lugar aonde Ele vai de fato enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, ninguém vai morrer mais, não vai haver mais separação, não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém, irmãos? Quem crê nesse reino, quem crê nesse Jesus que preparou este lugar, diz amém. Amém, irmãos? Nós acreditamos, né? Jesus, ele venceu a morte. Olha que fala lá em 1 Coríntios, abra comigo lá, 1 Coríntios, capítulo 15, oh Jesus, glórias a Ti, pela Tua palavra, pela Tua esperança viva que é o Senhor. 15:55, 1 Coríntios 15:55 diz assim: ali a morte, vamos um pouquinho ali, a segunda parte do 54, a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Olha que diz também, versículo, Atos 2:24, Atos 2:24, Atos capítulo 2, versículo 24, diz assim também: e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas de morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Glória a Deus. Jesus, Ele venceu a morte por mim e por você. Aonde nós vamos, aonde esse lugar está preparado para mim e para você, não tem mais choro, não tem mais angústia, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais morte, porque Jesus Cristo, Ele venceu a morte. E nós podemos reinar no lugar onde não haverá mais separação, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, no lugar de glória. E nós não podemos perder de vista essa verdade, irmãos. Nós não podemos perder de vista que existe um lugar que Jesus preparou. Deus quebrou as algemas da morte. Aleluia! Agora essas algemas, ela não pode mais deter aquele que vive. Olha o que diz aqui no versículo Apocalipse, volta lá, Apocalipse, versículo 6. Eu fiquei meditando isso aqui, falei, puxa vida, que legal, né? Olha aqui, o 5 fala que estava sentado sobre o trono, disse: eu faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. No 6 diz: disse-me ainda, está cumprido,
eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. A água da vida, eu darei de graça. Nós vemos aquela mulher samaritana que estava no poço e estava com sede. Jesus chegou com sede e pediu: dá-me dessa água. E ela falou assim: você não tem pote para tirar água? E você, sendo judeu, pede a uma mulher samaritana água? E Jesus falou assim: se você soubesse quem fala com você, você daria, porque a água que eu tenho para dar, ela jorra, ela é uma água que você vai beber e você não vai ter mais sede, uma água que jorra para a eternidade. E ela falou: me dá dessa água, Jesus. Mas ela pediu sem entender que era Jesus. Jesus se revelou para essa mulher, contando a história dela, e ela acreditou em Jesus. E ela acreditou em Jesus, e aqui em Apocalipse fala que Jesus vai dar para nós beber. Diz-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa, eu sou o começo, eu sou o fim. E quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte de água da vida. Mas o 7 fala: aquele que vencer, herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Algo muito interessante que fala aqui no 7, fala que em Mateus 11, 12, fala que o reino de Deus é tomado por força. Mateus 25, 25, vamos abrir lá para você ver, Mateus 25, oh Jesus, Mateus capítulo 25, não, antes eu quero abrir 11, 12, Mateus 11, 12, 11, 12, fala lá: e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderam-se dele. Então fala que o reino dos céus é tomado por força. Eu quero dizer algo muito interessante, que os irmãos, se nós sabemos que nós somos salvos pela graça, favor imerecido de Deus, não é a tua força que vai trazer salvação. A salvação é um favor de Deus, é um favor que Deus fez por nós, algo que nós não merecemos. A palavra de Deus fala que nós não merecemos, mas Jesus, através da obra dele, ele trouxe a salvação mediante a graça, favor imerecido para as nossas vidas. Não é porque nós somos bons, não é porque nós nos esforçamos, isso é salvação. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. Nós temos que se esforçar, desde os dias de João Batista já dizia que o reino de Deus é tomado por esforço, fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus na terra. Não é fácil, você tem que se esforçar, você tem que negar a si mesmo. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Existe algo que nós precisamos fazer, existe algo que depende de mim e de você. Se você quer Jesus, se você entende o evangelho de Jesus, você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a cruz e seguir a Jesus. Você tem que entender que o evangelho, que é evangelizar os povos, que é falar de Jesus, necessita esforço. Homens que desbravaram caminhos para trazer o evangelho até nós, não foi fácil. Pessoas perderam filhos, pessoas perderam mulher, esposo, nessa vida de trazer o evangelho até nós. O evangelho é tomado por esforço. Nós devemos que nos esforçar, porque se você se esforçar, Deus vai te ajudar, Deus vai te direcionar, Deus vai te dar condição para fazer a vontade dele. E nós precisamos nos esforçar muito mais nesses dias, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias do qual as pessoas estão procurando soluções em tantos lugares, em tantas pessoas, esquecendo de entender que nossa vida, se nós tivermos nossa esperança nessa vida, nós somos os mais infelizes. A nossa esperança tem que ser Jesus Cristo.
A nossa esperança tem que ser a glória de Deus. E ali, vamos ali no Mateus 25, eu tinha falado, de 1 a 13, nós devemos entender algo muito importante, que eu quero enfatizar para você, meu irmão. Mateus 25, de 1 a 13, que fala da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens fala que das 5 virgens nécias ou tolas, e as 5 prudentes ou sábias. E fala que essas 5 virgens, ela diz lá, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite, as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo tomar, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito, o noivo chegou, sai ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dá-nos o vosso azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite, comprai-os para vós. E assim que elas saíram para comprá-los, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para as festas do casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram-se, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, portanto vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Irmãos, algo que Deus falou no meu coração, eu não sei você, mas eu tenho percebido, tudo está se cumprindo para a volta de Cristo. Alguns aí mais corajosos estão pondo até tipo data. Eu não tenho essa pretensão e nem esse, não critico quem faz isso. As profecias, não podemos julgar os profetas, mas as profecias, se não se cumprir, quer dizer que foi furado, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos? Aonde que está a tua esperança? Aonde você tem colocado o teu coração? A palavra de Deus diz que aonde está o nosso coração, estará também o nosso tesouro. Onde nós estamos, o nosso tesouro, está o nosso coração. Aonde está o teu coração nesses dias? Será que você tem entendido que você tem que estar preparado, que você tem que estar entendendo que já foi preparado um lugar, que Apocalipse fala desse novo céu, essa nova terra, algo que João viu, algo que precisa entender que Jesus Cristo está voltando, e Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo é o começo, Jesus Cristo é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. E o que nós temos feito em meio a tudo isso? Aonde está, a pergunta para você nessa noite, aonde está a tua esperança? Em quem ou em que você tem esperado? O que você tem acreditado da sua vida física, natural, que nós vivemos? Eu não estou dizendo para você desanimar com a vida, deixar de ter planos. Se você tem planos, que Deus ajude você a concluir teus planos, que você cresça, que você trabalhe, que você conquiste. Não estou falando que nós devemos ficar desacreditado de tudo isso, deixar tudo isso e ficar lá só esperando. Não, nós temos uma vida, nós temos nossos compromissos, nós temos nossos sonhos. Não é errado sonhar, o ser humano tem sonho e é normal ter sonho. Sonhamos que tudo isso acabe e que em nome de Jesus volte. Sim, não é errado sonhar em comprar uma casa melhor, um carro melhor, em trabalhar numa empresa X ou Y, ou montar um trabalho próprio. Não é errado. Não estou dizendo, criticando essa questão, mas o errado é ficar só nisso, só pensando no trabalho, só pensando nas coisas dessa terra e esquecendo das coisas primordiais. A principal coisa que nós devemos pensar é nas coisas do céu, é as coisas realmente eternas, é onde está de fato o nosso coração. Será que nós estamos como aqueles 2
discípulos a caminho de Emaús estavam cegos, estavam sem entender, sem ver que Jesus estava falando com eles, mas a tristeza, a angústia, a decepção, aquilo que estava no coração daqueles discípulos não deixaram eles verem Jesus de imediato. E quantas vezes Jesus está falando comigo e com você, nós estamos indiferentes. E é necessário que nesses dias, mais do que nunca, nós não podemos perder de vista as promessas da volta de Cristo. Entender que nós vamos reinar com Ele eternamente, mas precisamos nos posicionar. Nós não podemos ficar desapercebidos, não podemos ficar como aquelas 5 virgens nécias, que acabou o azeite, acabou a unção, acabou a busca, acabou aquela questão da provisão. Ele simplesmente ficou ali, está demorando, e não foi sábias. Aquelas 5, interessante que ali fala de uma porcentagem, 50%, né? 5 foram salvas, 5 não. Eu não estou dizendo que metade da população vai ser salva ou não, não estou pondo porcentagem, mas eu quero ser uma dessas 5. Eu quero estar com as lâmpadas acesas. E nós precisamos nos esforçar em obedecer a Deus. Nós precisamos nos esforçar em negar a nós mesmos, em pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Tem pessoas que falam, minha cruz é o fulano, é minha sogra. Não, não é teu marido, nem tua mulher. A cruz está falando do Evangelho. O Evangelho que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele está à destra do Pai, e Ele reina pelos séculos dos séculos, e nós vamos reinar com Ele. Amém, irmãos? Mas é necessário uma verdade aqui escrita, é necessário nós estarmos com os nossos olhos abertos nesses dias. Nós não podemos dormir, nós não podemos cochilar, porque ali fala que todas ficaram cansadas. Eu sei que às vezes você, eu, cansamos, desanimamos. Existem dias maus, tem dias que eu estou fraco, tem dia que você está fraco, tem dia que, nós estamos igual aquela galinha, estou fraco. Nós estamos desanimados, os problemas vêm, nos abate, mas aí, aonde está o teu coração? Aonde a tua esperança? O apóstolo Paulo falou que se a minha esperança for apenas nessa terra, só nos benefícios que Deus vai fazer para mim nessa terra, eu sou dos mais infelizes. Se a nossa esperança for essa terra, meu irmão, quantas coisas, quantos nãos você já recebeu na tua vida? Quantos nãos talvez você ainda vai receber na tua vida? Quantas frustrações você já teve, talvez quantas você terá? Já pensou nisso? O cristianismo, o evangelho, não está garantindo uma vitória total nessa terra, porque essa terra vai passar com as suas concupiscências, tudo vai passar. Nós vamos um dia, se não Jesus não voltar, nós vamos morrer. Não sei de que maneira, nós vamos morrer, nós vamos padecer nesse corpo, mas nós vamos ter a vida eterna com Jesus Cristo, se a nossa esperança for Ele. E é preciso nesses dias mais do que nunca entender essas verdades, que Jesus Cristo, Ele vai voltar, Ele não tarda, as suas promessas serão cumpridas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus diz que vai voltar, e Ele voltará nas nuvens, amém, e Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós devemos estar preparados como virgens prudentes, e não nécias. Nós não podemos ficar desapercebidos, nós não podemos deixar a cegueira entrar em nós, a incredulidade, porque nesses dias o que eu mais vejo é isso, porque fala no 7, aquele que vencer, herdará, será herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho.
Glórias a Deus. Olha que diz: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que mais importa para nós, meu irmão, é entender que Jesus tem vida e vida abundante para nós, vida eterna. E nós não podemos estar enrolados, envolvidos com essa terra, ao ponto de esquecermos o que é principal. O que é principal é reinarmos com Cristo, porque Jesus Cristo vai reinar, vai ser fundido os céus, vai ser fundido na terra, e vai ser um novo céu e uma nova terra, aonde há justiça, aleluia, aonde não há mais dor, aonde não há mais morte, aonde Jesus Cristo vai reinar juntamente, nós juntamente com Cristo reinaremos nessa terra. Olha que legal, não vai ter mais idade. Vai ter quantos milhões de anos você tem? Um vai perguntar para o outro, eu já estou com, né? Não tem mais tempo, não tem mais, não vai envelhecer, você não vai ficar mais velho, você não vai ficar mais cansado, você não vai ficar triste, você não vai ficar angustiado. Mas nessa vida nós temos problemas, mas nós temos que ter uma esperança, e a nossa esperança tem que ser a vida eterna com Jesus Cristo. Se nós não tivermos essa esperança viva, o próprio Jesus Cristo é a nossa esperança. Não estou dizendo para você desanimar dessa terra. Jesus, ele já veio para restaurar todas as coisas. Nós podemos desde já experimentar a glória de Deus, sim. Podemos ver os milagres de Deus e temos visto. Nós estamos aqui porque nós já somos o milagre de Deus. Amém, irmãos? Quem crê que você é um milagre de Deus? Eu sou um milagre de Deus. É a graça, o favor imerecido de Deus que eu estou aqui. Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou. Ele levou ao Filho, ao reino do Filho. Aleluia! Ele nos levou ao reino do Filho do seu amor. Ele nos levou juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Ele nos vê através de Cristo. Mas o que tem impedido de você entender essa verdade? O que tem cegado o teu coração nesses dias? O que tem impedido de você ver que realmente Jesus Cristo está aí, às portas, e Ele quer realmente que você entenda a profecia, a visão, porque fala que não havendo profecia, não havendo visão, o povo se corrompe. E quantas vezes nós estamos corrompidos na nossa mente, no nosso coração, porque a visão, aquela visão clara que nós deveríamos ter, não estamos tendo mais. Nós ficamos esperando as soluções dessa terra, esquecemos que nessa terra nós vamos ter sempre aflições. Nesse mundo tereis aflições, Jesus Cristo disse isso. Mas tendes bom ânimo, se anime, porque eu venci, eu não venci apenas neste mundo, mas eu venci o inferno, eu venci Satanás, eu venci a morte, para que nós não viéssemos experimentar mais isso. Por isso que a Bíblia fala que o crente, ele não morre, ele dorme em Cristo, porque quem dorme em Cristo vai ser ressuscitado, ele não vai experimentar a segunda morte. Mas quem não tem Jesus vai ter a segunda morte, e essa segunda morte não tem mais jeito. Por isso que nós precisamos evangelizar, nós temos que falar do amor de Jesus. Não é uma religião, não é algo que você vai fazer, é algo que já foi feito por Jesus Cristo. É a salvação que Jesus Cristo tem para a humanidade, para mim e para você. Mas nós precisamos entender que para isso eu tenho que perseverar. Porque fala que quem realmente perseverar, ele vai realmente dar a água da vida, a água da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas.
e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Mas o que eu quero deixar para os irmãos aqui, eu já estou encerrando, é uma palavra que Deus colocou no meu coração, meu irmão, que nesses dias, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, nós precisamos sair de algumas cegueiras, né? Porque o Deus desse mundo, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulo não é só aquele que não acredita em Jesus, mas aqueles que estão na incredulidade, muitas vezes, daquilo que já creu, voltou a não acreditar, porque a fé foi abalada. Quando fala de incrédulo, fala aquele que não crê, aquele que não acredita mais. Não, eu acredito em Jesus, mas não acredito que vai ser bem assim, né? Eu não acredito que as coisas vão ser dessa forma, e começa a ter dúvida no coração, começa a duvidar, será que Jesus vai voltar mesmo? Né? Há tanto tempo fala que Jesus vai voltar, que não volta, será que vai voltar mesmo? Começa a se esfriar, começa a deixar de buscar a Deus, começa a deixar as lâmpadas se apagarem, começa a não se preocupar mais em comprar azeite. Esse sentido de comprar azeite fala de um esforço, de algo que custa, que é algo que você e eu temos que fazer, é orar mesmo sem ter vontade de orar, é buscar a Deus muitas vezes, na situação que qualquer um estaria, talvez em vez de buscando, estaria murmurando, estaria reclamando, mas está ali em obediência, é você realmente fazer algo, que talvez a circunstância nos faz fazer coisas contrárias, como aqueles 2 discípulos que estavam desanimados, estavam decepcionados, porque o Messias havia morrido, o prometido de Israel, aquele que ia restaurar todas as coisas, já havia morrido, e ele estava voltando para casa desanimado. E quantas vezes nós ficamos desanimados, porque nós oramos para que algo acontecesse, e não aconteceu, e as coisas não fluíram da forma que eu gostaria. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, que as virgens prudentes, elas também cansaram, elas também adormeceram, mas à meia-noite, quando ouviam o grito, elas foram despertadas, mas elas tinham algo que as 5 nécias não tinham, elas tinham azeite, elas tinham reserva, e nesses dias, nós precisamos ter reserva de azeite, nós precisamos ter fé, como nós nunca tivemos, nós devemos buscar desenvolver uma fé, através da oração, da vida com Deus, através de uma renúncia, através de uma decisão pessoal, de buscar a Deus, porque senão, meu irmão, se você cruzar os braços, e se você deixar o barco correr, né, com a vela aberta, que o vento leva para onde quer, talvez você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, mas a palavra de Deus fala que nós temos que nos esforçar, nós precisamos nos estar apercebidos, nós temos que estar esperto, nós temos que estar com a nossa fé voltada à palavra de Deus, nós temos que pesquisar a palavra de Deus, falar o que Deus está falando nesses dias, o que Deus quer de mim, qual é o meu papel, qual é o compromisso que eu tenho com Deus, que eu tenho tido com Deus, qual é o compromisso que eu devo ter com Deus, como eu tenho que me comprometer nesses dias, qual é o teu compromisso com Deus? Vir no domingo à noite, isso é bom, mas só isso? Qual é o compromisso que você tem desenvolvido com Deus? Qual é a tua vida pessoal com Deus? Todos nós precisamos aumentar o nível, meu irmão. Todos nós precisamos realmente estocar azeite nesses dias. Porque talvez meia-noite, um momento que você não espera, que eu não espero, o noivo volta. E se não tiver azeite, se não tiver reserva, não vai dar tempo de comprar. Algo que Deus tem falado ao meu coração, que eu quero deixar para os irmãos aqui, uma palavra que se chama oportunidade. Oportunidade. Deus tem dado oportunidade a mim, a você.
Deus nos ama, por isso Ele nos dá oportunidade de acerto, de arrependimento, de conserto, oportunidade de ficarmos buscando a Deus de fato, como deveríamos buscar, oportunidades únicas. Talvez uma oportunidade que você tem hoje, você não vai ter amanhã. Você vê o mundo, dia após dia, está mudando, as coisas estão estranhas, né? Quem diria que nós temos que reunir ainda, glória a Deus, estamos reunidos aqui, cadeiras distanciadas, máscaras no rosto, gel na mão. Quem diria que a igreja chegaria a esse ponto? Há uns dias atrás nem isso poderíamos fazer, quem sabe um dia não vou poder fazer mais isso. E o que será da sua vida? Aonde você está buscando o azeite? Aonde você está trazendo a esperança? Qual é a tua esperança? A tua esperança está em quem? Em você mesmo? No teu dinheiro? Na tua inteligência? No teu corre-corre? No jeitinho brasileiro? Nada vai resolver. Nesse dia, não tem jeitinho brasileiro, não tem esperto, não tem rico, não tem pobre, não tem espiritual, não tem nada. Tem é realmente se você tem entendido a palavra de Deus e você tem realmente reservado o azeite. Porque Deus não quer saber o que você foi, meu irmão. Deus não quer saber o que você foi, Deus quer saber o que você é hoje. O que você é. Talvez você foi muito espiritual no passado, glória a Deus, foi instrumento de Deus, mas o que você é hoje? Talvez você nunca foi nada, mas o que você decide ser hoje, vai fazer diferença no amanhã teu. Se você decidir buscar Deus hoje, se você decidir uma vida com Deus hoje, se você decidir ter reserva na tua vida de azeite, azeite é a unção, azeite que deixa você aceso, a lâmpada para clarear, para você não ficar na escuridão. O azeite é aquele que cura. O azeite é que vem sobre a tua cabeça para te ungir, para te preparar. Porque o noivo, de repente, à meia-noite fala de um lugar, de um momento de escuridão, que todo mundo está dormindo, todo mundo está cansado, mas alguém vai gritar: o noivo chegou. E qual vai ser a tua reação? Nossa, eu preciso me preparar. Não vai dar mais tempo. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Jesus veio para trazer salvação, restauração, mas Ele quer realmente que eu e você venha acender as lâmpadas e venha trazer nas nossas vidas, que nós venhamos nos esforçar para comprar bastante de estoque de azeite, porque o dia de amanhã pode ser escuridão, vai ser escuridão, e aí? Nessa escuridão o noivo vai voltar, na hora difícil, naquele momento difícil Jesus volta, mas nesse momento difícil talvez, das 10, fala que 5 não tinha azeite suficiente. E é necessário, meu irmão, nesses dias, entender que o novo céu e a nova terra já está preparado para mim e para você. Mas é necessário estarmos realmente com nossas lâmpadas acesas. Porque Jesus, Ele não tarda com as suas promessas. Passará céu, passará terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus está voltando e Ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja, para ressuscitar aqueles que estão dormindo nele. A Bíblia fala que eles vão ser ressuscitados aos ares, e nós também. Mas aqueles que não estiverem prontos, vai ser tristeza, porque vai ser a segunda morte. A segunda morte para aqueles que não quiseram, porque a graça de Deus é para todos. Jesus nos chama nessa noite a todos, mas nós temos que dizer: Senhor, eu vou me esforçar, eu vou fazer aquilo que depende de mim, eu vou realmente ter um compromisso maior com o Senhor, não apenas no domingo, mas no dia a dia. Eu quero pedir para você ficar de pé neste momento.
Quero te chamar o Juninho. E eu quero orar para você nesta noite.